boa tarde a todos, meu mojubá, a minha bênção. Eu sou a Elorixaire da Joiá e estamos iniciando mais um programa Ecoa Axé, a voz ancestral que ressoa no ar. É isso mesmo. Então não deixe de acessar o www.radiotropicalwebbrasil.com.br, porque lá vocês vão conseguir assistir ao vivo, né, o nosso programa, tá certo? E também mande a sua mensagem, que é muito importante para nós aqui na rádio, até para que eu saiba como que tá o andamento do programa, se vocês estão gostando, quais são as sugestões de vocês. Então, entre em contato pelo WhatsApp 21 97 159 1211. Tá bom? Então vamos iniciar nosso programa de hoje. Muito boa tarde, a bênção, que minha mãe Oiá abençoe a todos vocês. Hoje é dia 4 de dezembro, dia de fé, dia de coragem e de ventos sagrados. Hoje celebramos Santa Bárbara e Oiá, nossa mãe Ançã. Epa, rei Ançã. Epa, rei Oiá. Senhora dos ventos, dos raios, dos movimentos e das transformações. Eu quero começar agradecendo a todos vocês, a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui, acompanhando a Tropical Web Brasil, a Rádio Tropical Web Brasil, essa rádio que dá espaço às nossas vozes, às nossas narrativas, né? A nossa ancestralidade. Agradeço também a Marcela 13, que esteve no programa passado. Ela que é uma grande sacerdotisa de Ifá, é uma mulher de axé, esteve aqui falando sobre a sua vida e falando sobre a sua criação diante da menina Mojubá, né, nos teatros. Né? Então, assim, é uma história de muito axé e eu fiquei muito feliz com a presença dela. Muito obrigada, Marcela, pela sua presença. E hoje eu quero abrir esse programa com um coração cheio de gratidão. Quero agradecer a todos vocês que estiveram lá no Ecoa Axé, na continuação que foi daqui do programa. Ela saiu da rádio e foi direto para o palco, né? Lá no Aerotal da Barra da Tijuca. Foi isso mesmo, no dia 30 nós tivemos um grande show lá. Foram vários cantores, vários apresentadores. Foi muito bom encontrar com o nosso povo de axé. Então, ocupar aquele espaço, né, em um shopping, numa casa de shows, né, ao som dos atabaques, com as cores do nosso povo, com as nossas feiras, com nossos músicos, foi algo que marcou. Eu levo no meu coração, na minha memória ancestral, muito sobre o dia 30, né, do Ecoa Axé. Então, transformamos essa força em axé quando decidimos ocupar aquele espaço. Sabemos das dificuldades que é para o nosso povo enfrentar, né, ocupar. Sabemos o quanto é difícil colocar o povo de axé nesses lugares e o quanto precisamos enfrentar olhares, barreiras, burocracias e desafios que muitos nem imaginam que aconteça. Mas nós ocupamos e mostramos o nosso valor. Eu quero agradecer profundamente a minha equipe de marketing, a Tatiana, a Cristina Melgaço, que trabalharam durante 29 dias incessantes com a divulgação, com estratégia, com comunicação e presença. Com a Rádio Tropical Web Brasil, que divulgou o nosso evento em todas as suas páginas. Então, eu quero meu agradecimento a essas pessoas que fizeram todo esse movimento. Quero agradecer também os meus expositores que levaram a sua arte, o seu amor, a sua força, mesmo sabendo das dificuldades de estar num shopping, num ambiente novo. Eu quero agradecer a equipe de produção, né? A Irangama, que esteve lá compondo o nosso evento, a toda a equipe da Irangama, aos Ogães, né? A minha família inteira, ao meu marido, a minha filha, a minha sogra, a minha mãe, que foram pessoas essenciais para me manter em equilíbrio, com as criações. Eu não seria nada se não fosse esses apoios, tá? A minha família foi a chave peça para que tudo desse certo, para que tudo fosse um sucesso. Todos que me sustentaram emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, aos músicos maravilhosos que entregaram tudo. Não posso deixar de homenagear, de falar sobre Vitor Bastos, um grande músico que estava lá com a sua equipe de músicos, né?
de percussão e deu um grande show dentro do nosso evento. Muito obrigada, Vitor Bastos, estamos juntos. A Kate Buarque, que teve uma linda apresentação. Ao nosso Ogan, Cláudio Sanches, né, ao Ogan Eric, ao meu filho Matheus, que esteve lá como curuimbeiro, ao Ogan Cauã, né, ao Axé Mirim, que estava lá também cantando, que estava vibrando. Muito obrigada, Manuelzinho, pela sua presença, né, pelo seu axé dentro do nosso espaço, dentro do Eco Axé. Foi a primeira edição, então, assim, nós nos preparamos muito, mas nós fizemos com coração, né? Fizemos com coração, com amor, dentro daquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é mostrar a nossa religião, nossa religiosidade, a nossa fé, né? Aquilo que nós amamos fazer. Quero agradecer também ao Enzo Belmonte, que deu um lindo show, com grandes performances. Ele foi maravilhoso. Quero agradecer a Larissa Magalhães, que foi linda fazendo a Maria Navalha. E a todos os presentes. Eu também não posso deixar de agradecer aos meus filhos, aos amigos que estiveram lá presentes, né, aos sacerdotes e sacerdotisas de Candomblé, de Umbanda, que estiveram lá prestigiando o nosso evento. É muito importante a gente falar sobre, né, quem esteve apoiando o evento. Né? A Vodungan Kelly de Oiá, que estava expondo seus livros, falando sobre a necessidade da escrita, né, do legado que deixamos através da escrita. Então, muito obrigada, Vodungan Kelly de Oiá, a Confraria Olaiás, a todos os presentes, né, aos meus sacerdotes, sacerdotisas, a todos os terreiros que se movimentaram para estar lá, levaram seus filhos, e ao meu terreiro, o Ilê Laquetu Axaia Fefé, todos os meus filhos, os parentes dos meus filhos, a minha linda Rosa, que estava lá, né, a Marcela Rocha também, que foi lá, linda de cigana. Então, assim, tivemos muita gente legal. Tivemos também o programa Mojubá, da mãe Andréa de Oxum, que foi lá também fazer uma cobertura dentro do nosso evento. Muito obrigada, mãe Andréa, pelo seu carinho, né, por tudo que a senhora construiu até hoje. Parabéns, mostra a força que a senhora tem, né? Então, muito obrigada. Foi uma tarde memorável, ficará guardada na minha memória ancestral e na história do Eco Axé. Já temos uma programação para o ano que vem, aguardem. Assim que virar o ano, nós vamos vir com as novidades, porque o EIA é exatamente isso. Ela transforma, ela tira o nosso medo, ela nos tira da ociosidade, né, e traz para a gente eventos de transformação. E o Eco Axé está passando por essa transformação, tá certo? E hoje nós vamos seguir celebrando, porque se estamos aqui é porque nossos ancestrais abriram caminho, né? Salve Ogum da Ronci, que veio antes de mim. Salve Ogum, que veio abrindo essa estrada para mim. Salve a Rádio Tropical Web Brasil. E que hoje eles soprem junto aos ventos de Oiá, né? Todo o axé, toda a positividade para nós, povos de terreiro. A nossa convidada de hoje teve um problema, ela não pôde comparecer ao nosso programa, então eu vou levar a nossa programação normal falando sobre Mãe Oiá. Eu estou aqui com uma representação de Oiá dentro do culto Iorubá e estou com uma representação de Oiá dentro do culto aqui do Brasil, né? Do candomblé brasileiro. E queria ter trago também uma Santa Bárbara para mostrar para vocês, mas infelizmente eu não consegui tempo hábil. Estou me dividindo entre o terreiro, entre os afazeres como sacerdotisa, como mãe, que eu tenho uma filha pequena, que está em período de prova, e nas obrigações do dia a dia. Mas consegui chegar até aqui, porque o EA assim quis, Exu também, e vamos dar continuidade ao nosso programa. Eu vou chamar um intervalo, né? Vou me organizar, e vamos voltar falando sobre o Oiá e o seu sincretismo, né? Por que sincretizou Santa Bárbara ao Oiá? Vocês têm interesse de saber o porquê? Eu vou contar para vocês já, aqui na nossa programação do Eco Axé. Tá certo? Eu vou beber uma água, vou me organizar com os meus pensamentos, com as minhas escritas e vou trazer para vocês muita informação legal sobre Mãe Oiá, sobre Inhaçã, sobre Santa Bárbara, sobre essa senhora que é a mãe dos injustiçados, que é a senhora dos ventos, das tempestades e das transformações, tá? Muito obrigada a todos. Voltamos já, em 2 minutinhos.
Fique aí, se conecte conosco, entre em contato pelo telefone 971591211 e mande suas perguntas, hein? Eu vou fazer inclusive uma live com os participantes anteriores para falar a respeito das mensagens que vocês mandaram. Nós selecionamos algumas, não está esquecido. Nós vamos fazer isso, vamos entrar num período de recesso, então vou ter tempo bastante para poder fazer isso para vocês, tá? Então mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, porque nós vamos colocar tudo isso para vocês através da página do Ecoa Axé. E não deixa de ver nossa programação lá, tá bom? É @Ecoa Axé Oficial. Lá nós temos tudo, estamos lançando todas as fotos do evento, todos os vídeos. Então acompanhe, comente, compartilhe, porque é muito importante nós propagarmos o nosso povo de axé e ocupar esses espaços. Eu volto já já, tá certo? Com a programação Ecoa Axé, as vozes ancestrais que ecoam no ar. Axé, até daqui a pouquinho. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Muita gente não sabe o porquê a gente comemora. Mas é do Candomblé e comemora no dia 4 de dezembro, que é dia de Santa Bárbara. Então vou explicar um pouquinho para vocês, dentro do meu entendimento, dentro do que eu pude pegar de informações também, fontes seguras, para que eu pudesse passar informação para vocês. Aqui no Brasil, devido ao processo da escravidão, o nosso povo africano precisou camuflar seus orixás, né? Diante da opressão, eles encontraram nos santos católicos uma forma de continuar cultuando seus deuses ancestrais. Assim, rezavam na frente dos senhores para os santos, mas quem recebia era o orixá. Entre todas essas uniões espirituais, uma das mais potentes é a de Oiá, em Assã, né, como Santa Bárbara. Santa Bárbara é conhecida como a grande guerreira e que enfrenta a injustiça, a que atravessa o fogo com coragem. E Oiá é a senhora dos ventos, do fogo, que se espalha, dos raios, da transformação, das tempestades, que anunciam mudanças. Ambas carregam a chama da resistência e da liberdade. Essa união nasceu da força, da luta, da proteção. Santa Bárbara empunhando sua espada e Oiá empunhando seus ventos. Uma protege do fogo extremo e a outra é o fogo vivo da vida. Agora, eu quero falar para vocês a origem de Oiá, porque antes do sincretismo, antes do Brasil, antes da diáspora, existia a Mãe África, né? E Oiá tem o seu culto originário da região do rio Níger e principalmente das margens do rio Oiá, também chamado de Odo-Oiá, localizado na atual Nigéria. Ela é ligada não a um elemento apenas. Oiá é um orixá que ela é ligada a 3 elementos. Ela é ligado ao ar,
né, ao fogo e à água em movimento. A água em movimento é Oiá também. O ar, né, o elemento do ar e seus ventos, suas tempestades, os redemoinhos que carregam o axé da mudança. Com sua fúria também, ela arranca telhados, né? Ela também tem esse lado da fúria, né? O vento, ele traz esse perigo também, né? Ele em desequilíbrio, tudo no nosso mundo, né? Em desequilíbrio é ruim, né? Mas nós temos o positivo e o negativo da espiritualidade. O fogo, o calor que transforma, a paixão, o raio, o relâmpago. O fogo também ele é muito perigoso, né? Nós devemos saber lidar com o elemental do fogo. Eu trouxe até aqui para representar o elemental do fogo, mas não é de verdade. Então o fogo ele queima quem acende ele, quem de fato está ali manipulando ele. Então temos que ter muito cuidado com os elementais, das práticas ritualísticas, né, desse orixá, principalmente de Oiá, porque ela acende o fogo, ela sopra o vento e o vento espalha o fogo. Então temos que ter o equilíbrio, né, dessa energia de orixá. E temos a água, o rio que leva, que movimenta, que renova. Por isso o Oiá é tão múltipla, tão completa. Ela é o encontro dos elementos, a senhora do movimento, e ela que leva e traz as mensagens, né? Oiá é esse sopro, é o ofó, né? Que é a palavra, junto com o Exu. Então ela se movimenta com vários orixás na criação. Ela também é guardiã dos portais, eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas ela é guardiã dos portais dos céus, dos 9 Oruns, né? Um desses portais, um desses céus é a própria terra, é o próprio Aie. Ela comanda aqui o Aie também. É ela que é uma das portadoras, né, dos espíritos, né? Ela que faz essa transição dos espíritos virem para a encarnação e levarem. Tanto que quando, né, alguém faz a passagem, Oiá ela é responsável por esse ato, né, de dar a mão a esse espírito que está desencarnando e levar para onde é necessário, né? Então, Oiá ela é guardiã e portadora desses portais também. Temos outras divindades que caminham junto com Oiá, mas Oiá ela tem uma grande responsabilidade espiritual no nosso mundo, no nosso culto. Então, nós temos várias formas de agradar o Oiá, né? Como eu falei anteriormente, nós estamos aqui com alguns símbolos de Oiá. Ela tem um ilequé próprio dela. Eu trouxe aqui um ilequé de coruja, que também é um elemento representado por Oiá. Oiá ela tem a sutileza da borboleta, ela representa a transformação, mas ela também ela representa a força, como a mulher búfalo, né? Então, ela carrega em si esses elementais muito fortes, do fogo, da terra, do ar, do fogo e da água. Tá certo? Ela caminha sobre a terra, varrendo tudo que não serve e levando tudo que não serve, né, para bem longe de nós. Mas ela se representa muito bem dentro desses elementos. Tá certo? Ela também, eu trouxe aqui, ó, para vocês, um mini tacho de cobre, que é por onde se coloca as oferendas de Mãe Oiá. Ela pode ser colocada tanto nesses tachos, como também em barros, né? Ela é montada no barro, que vem da terra. Então, Oiá está muito conectada com a terra também nesse sentido. E ela é ligada ao metal cobre, né? O cobre é um elemento, é um metal de Oiá. Então ela usa em seus idéis, nas suas pulseiras, ela usa para suas oferendas, né, o cobre na sua paramentação, né? Porque toda Iabá tem a sua coroa, a coroa que traz para ela como rainha, né, como majestade dentro daquele culto. Então ela costuma usar o seu adê, a sua coroa de cobre com as miçangas. A cor de Oiá, ela é o vermelho, né, que eu estou usando aqui, esse que é o manto da Confraria Oloiás.
ela é o vermelho, mas ela também é o terracota, que é aquele marrom mais escuro, né? É esse aqui que tá aqui na pulseira, um marrom terracota, né? Então, os fios de contas de Oiá são feitos com essas cores. Pode ser feito com vermelho, né? As roupas dela pode ser a vermelha, pode ser rosa. Eu aqui tô com uma Oiá vestida de rosa, né? Temos caminhos de Oiá, né? Fases de Oiá. Oiá passou por muitas fases. Então, né, essas fases que a gente fala sobre esses caminhos de Oiá é que ela vem com roupas, com caminhos diferentes. Então, tem momentos que você vai ver Oiá de alguns caminhos vestidas de vermelho, tem outros caminhos que você vai ver vestida ela de salmão ou de rosa claro, você vai ver ela vestida de branco, né, que é a Oiá Bali, que é a Oiá ligada à ancestralidade, que é a minha Oiá. Né? Mãe Oiá Bali, ela só usa mesmo as roupas brancas, né? Porque ela tá ligada aos orixás da criação. Vocês lembram que eu fiz um programa algum tempo atrás, eu acho que tem 2 semanas, 3 semanas, eu não me recordo agora, falando sobre a criação de Olodumare, né? A criação dos orixás, das centelhas divinas que são os orixás. E Oiá foi uma criação dessa, né? Ela foi criada por Deus, por Olodumare, por Olorum, para que ela pudesse estar aqui no Aie nos ajudando, né? Então, Oiá, ela vem trazer pra gente essa força, ela vem trazer o elemental do fogo, do ar, movimento das águas, porque a vida é o movimento, né? Tudo que está estagnado está morto, não existe. Então, Oiá mostra pra gente que a gente precisa acordar todos os dias, trabalhar, buscar. Então, Oiá, ela faz esse movimento na nossa vida e na nossa espiritualidade, né? Então, ela é uma força divina de Deus, de Olodumare, e ela traz essas características para o culto. Então, Oiá Bali, né, especificamente, ela é uma Oiá responsável por essa ancestralidade, por trazer esses espíritos. Nós temos o culto também, né, a Essá. Essá são espíritos de sacerdotes, sacerdotisas, de pessoas que foram iniciadas no candomblé e que fizeram a passagem. Então, existe um culto a Essá também, no qual o Oiá está integrada, muito forte. Então, ela é responsável por manter o equilíbrio, né, dessa ritualística, para que nenhuma energia negativa se aproxime dessa ritualística, né, desse momento de louvor. Os axexês também são precedidos por Oiá e algumas outras divindades. Então, Oiá, ela tem muitas responsabilidades dentro do culto, dentro da forma que a gente tem que cultuar ela, né? Oiá também ela é responsável pelos ebós. Os ebós são alimentos, símbolos preparados para que sejam passados no corpo, né? Das pessoas que vão buscar o atendimento espiritual. E Oiá é responsável por transmutar também, junto com Exu, levar esse negativo para longe das pessoas, né? Então, Oiá, ela ajuda nas limpezas espirituais, na segurança espiritual de um espaço sagrado, de um terreiro, né? Então, Oiá, ela está integrada em vários cultos dentro da nossa religião. Então, Oiá é um orixá muito importante, certo? Ela é muito importante e eu vou voltar a falar sobre ela no próximo bloco. Eu vou querer falar sobre as características, comidas, histórias e ritualísticas de Oiá. É importante vocês entenderem a seriedade que é todos os orixás e o que cada um deles trazem pra gente como ensinamento, como força. Então, nós temos que buscar sempre a nossa espiritualidade, os nossos orixás, para nos fortalecer, para aprendermos, porque o orixá ele sempre vai trazer uma mensagem, ele sempre vai trazer ajuda para aquilo que nós precisamos. Oiá, ela varre, ela espanta tudo de mal, né? Numa casa de candomblé, Oiá é muito importante, porque ela faz essa limpeza, ela faz esse movimento, essa transição, e às vezes você acha que está virado, né? Que a vida virou de cabeça para baixo, mas Oiá fez isso propositalmente, para que ela varresse todo o mal do seu caminho, né? Para que você tirasse do seu caminho tudo que é de negativo. Então, Oiá é necessária nas nossas vidas. Então, nós precisamos
se conectar com essa energia, não somente, né, dia 4, mas todos os dias, né, de nossas vidas. A gente precisa de Oiá, a gente precisa de Exu para caminhar com a gente e para dar força, para levantar, para buscar, para trabalhar, porque às vezes a gente está, né, com preguiça, estamos procrastinando na nossa vida, e o Oiá nos ajuda, nos impulsiona a sair dessa procrastinação, né? A parar de estar procrastinando, deixando para depois, deixando as oportunidades passarem. Então o Oiá traz força, e ela traz força através do culto, ela traz força através dos alimentos, ela traz força através de você fazer um pensamento através dela. Então ela ajuda a gente a sair dessa estagnação. Então use a força de Oiá, por mais que você não seja um filho de Oiá, mas se conecte com essa energia. Eu vou ensinar no próximo bloco, né, como você se conectar com a energia de Oiá, como você usar essa potência de Oiá no seu dia a dia. É muito importante. Eu vou ensinar banhos também, comidas, para que vocês possam aí fazer essa ritualística, não só no dia de hoje, mas todos os dias que vocês precisarem. Tá bom? Então se conecte com Oiá. Precisou de energia, de força, use o vermelho, use o terracota, vá pro templo, chame por essa guerreira, por essa mãe, que é a mãe Oiá, e ela com certeza vai te ajudar. Tá certo? Eu vou para mais um intervalo, eu vou... e já eu tô retornando para falar com vocês a respeito de comidas, histórias, a respeito da nossa rainha, Senhora dos Ventos, tá bom? Até já volto com vocês, e mande as suas perguntas, que a produção aqui da rádio manda para mim e eu respondo a vocês. Hélida de Oiá, uma sacerdotisa do Candomblé, está aqui trazendo essa divindade linda que é a nossa Mãe Iansã. Axé, Eparrei Oiá, Eparrei Iansã. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Quem? Nossa Mãe Oiá, a espiritualidade. Eu tô falando sobre ela, as suas características, suas histórias, suas ritualísticas e a importância que o Oiá tem nas nossas vidas, né? Agora seguimos falando de Oiá, porque hoje é o dia dela e a tarde é toda dela, né? Eu quero seguir aqui com as características de Oiá. Oiá é guerreira, mas também é vaidosa. Gosta de suas joias, seus colares, seus espinhos, seus ilequéis vermelhos.
o terracota, né? São as pulseiras de cobre que eu falei anteriormente. Mas a sua vaidade não ultrapassa o seu amor próprio. Oiá é uma mãe preocupada, presente, que protege seus filhos como o vento que envolve. É a dona do portal entre os mundos dos vivos e o mundo dos mortos. É borboleta, é a transformação constante, quando ela está na energia da borboleta. É búfalo, força bruta, coragem inabalável. Né? Conta que Oiá, ao se transformar em búfalo para ir embora para as matas, deixou a seus filhos um par de chifres e disse: quando precisarem de mim, toque um chifre no outro e eu virei. Por isso, no assentamento de Oiá, sempre há um par de chifres de búfalo, porque é o elemento que ela deixou com seus filhos para que pudesse chamar por ela. Então, às vezes, na ritualística do candomblé, você vê, né, os sacerdotes vindo com aqueles par de chifre tocando. Ali eles estão invocando Oiá, chamando Oiá, porque nós precisamos da presença, né? Necessitamos da presença de Oiá, né? As comidas de Oiá, ela aceita diversos adimuns. Comidas, adimun quer dizer comida. Mas sua comida mais conhecida é o acarajé. É o acará, significa bola de fogo. Ijé significa comer. O acarajé é liberdade, é poder feminino, é sustento ancestral. Foi através dele que muitas mulheres negras sustentaram suas famílias e construíram suas histórias. As baianas de acarajé são filhas simbólicas de Oiá, mulheres fortes, independentes, guardiãs da tradição. Outras comidas que Oiá aprecia é o ecurupupá, o chapalá, entre outras iguarias que ela também gosta, entre frutas. Ela gosta muito, né, de vários tipos, mas o acará é a comida predileta de Oiá. Né? Tem ritualísticas simples que a gente pode fazer no dia de hoje. Uma ritualística que eu sempre faço é me conectar com Oiá no tempo. É olhar para o tempo, porque Oiá também ela representa o tempo. O tempo é de Oiá. Né? Ela é um orixá que rege o tempo. Existe um orixá chamado tempo, mas Oiá também ela rege o tempo. Ela está nesse espaço do movimento entre o tempo do passado com o presente. Então, uma das ritualísticas que eu faço sempre quando eu acordo, e eu aconselho a vocês a fazer hoje, então na correria do trabalho, é ir para o tempo, conversar com o tempo e pedir a Oiá, como dona do tempo também, que ela traga para vocês aquilo que é seu de merecimento, né? Então você vai sentir. E quando você conversa com Oiá no tempo, você sente aquela brisa, aquele ventinho passar, e aí você sente a presença dela. Quando tem uma ventania muito grande, eu procuro não estar dentro dessa ventania. Se não tiver jeito, eu me abaixo, eu faço a minha reverência a Oiá, porque ela representa o vento. Então, eu sendo filha de Oiá, eu tenho que respeitar essa energia, esse elemental que está passando sobre mim. Então, isso são ritualísticas que vocês podem fazer. Você viu um vento? Eparrei, Oiá, sua bênção, me proteja, me abençoe pelo dia de hoje. E Oiá vai te escutar e ela vai te trazer essa bênção, né? Um raio também, Oiá representa o raio, né? Então, você viu um raio no céu, deu aquele estouro, você tome a bênção em Assã, peça a proteção, peça que ela quebre, né, com essa energia dos raios, tudo que é de ruim dos seus caminhos, tudo que você precisa que seja retirado, né? Então, isso é uma ritualística que eu gosto muito também de usar. Eu também aconselharia quem tiver tempo hábil de fazer um acarajé para Oiá. O acarajé não é uma comida muito fácil de se fazer, ela tem uma ritualística, mas tem as baianas de acarajé que também vendem, e eu vou deixar a receita depois disponível lá no Ecoaxé para que vocês possam ver, que é a base do feijão fradinho, do acarajé, o quê? O feijão fradinho, que ele é tirada toda aquela casca dele, né? Bota-se de molho, cata-se o feijão um a um, tirando aquela casca, e depois passa ele
no processador ou no moinho, enfim, no que você tiver em casa disponível, e aí você faz aquela farinha ou faz a massa. E aí você mistura essa massa com a cebola, né? E com o gengibre. Tem gente que coloca gengibre, tem gente que não coloca. Eu coloco gengibre, um pouco de sal, um pouco de ió para dar o tempero, né? E aí você bate essa massa, bate. Eu costumo lá em casa bater a massa de acarajé sempre em movimento, porque como o iá é movimento, ela não gosta de estagnação, então a massa fica muito mais dentro da energia de oiá quando ela é batida em movimento. Então eu coloco ela numa bacia grande de ágate ou de nagé, que é um barro mais fino, e aí eu vou batendo com a colher de pau, pedindo a Yansan, porque tem uma ritualística para se fazer essas comidas sagradas de orixá. E aí você bate, deixa ela descansar um pouco. Quando você for olhar, essa massa vai estar, parece que ela cresceu e ela fica bem fofinha na hora de fritar. E oiá também é a dona do epopupá, né? Epopupá é o dendê. Então, o dendê, ele também passa por uma transformação para ele se transformar no óleo de dendê. Nas casas de artigos religiosos, vocês acham esse azeite de dendê já pronto, né? E aí vocês botam para esquentar, ferver e frita os acarajés. Tem macete, né, pra você fritar acarajé. Geralmente eu pego um copinho assim com água, molho a colher, pego a massa, porque a massa não gruda, e eu coloco lá na frigideira. Eu sempre tiro, aí é que tá, eu sempre tiro os 9 primeiros acarajés para os filhos de oiá, para agradar os filhos dela. Porque a mãe, ela se agrada quando a gente faz algo para os filhos. Então ali se entrega aos filhos de oiá, e depois se entrega para oiá. Eu também não gosto de fazer contagem com a comida do orixá. Tem gente que faz 9, que faz 11, que faz 21. Legal, não é errado. Mas eu gosto de fazer a massa incontável, até porque a massa ela cresce e ela se multiplica. O grão representa isso na nossa vida. Os orixás usam muitos elementos da natureza e eles usam a potencialização desses elementos. O grão, ele é um grande multiplicador, né? Ele prospera, ele dá frutos, ele cresce, se multiplica, e ele, batido, ele também acontece assim, ele fermenta e cresce. Então, essa é uma comida de oiá, que é o acará. Então, você mentaliza os ventos, o fogo de oiá, e faz essa comida para ela, e bota lá para ela, que ela vai com certeza receber essa energia e vai te ajudar na sua caminhada, tá bom? Então, essa é uma comida de oiá que você pode utilizar para trazer força para os seus caminhos. Eu tô aqui com esse livro de oiá, que é Oiá, um Vendaval de Fé, tá? A organizadora é a Vodungan Kelly de Oiá. Eu participei desse livro também, tá aqui, ó. Eu também fui coautora desse livro. E aqui tem muitas informações sobre oiá, então se vocês quiserem, depois eu passo para vocês o contato. Eu queria falar um pouquinho em Itã. Itã é uma história de oiá. E aqui fala oiá e seu poder. Oiá é tão poderosa que carrega um búfalo em seus ombros, como referência de seu poder e força. Ela é uma exímia guerreira e caçadora. Tanto que em algumas cidades acredita-se que oiá se transforma em búfalo. Em outras, acredita-se que oiá se transforma em um antílope e abate o búfalo, carregando sobre seus ombros. No entanto, as ambas versões têm-se em comum sua agilidade, sua força e sua altivez. Oiá é extremamente admirada e respeitada por Xangô, e tamanha é a sua admiração por ela que ela tornou a principal e fiel companheira e amiga. Conta-se que Xangô e Oiá são inseparáveis, seja no amor, seja na guerra, eles se completam. Assim como o búfalo ou o antílope, Oiá representa o poder, a força e o axé que esses animais carregam. Então mostra aí a força e o poder de Oiá. Oiá também é a mãe dos injustiçados, ela está ao lado de Xangô. A gente costuma dizer aqui no Aie, né, aqui nas casas de candomblé, que o Oiá é a nossa grande advogada. E ela é protetora, sim, dos injustiçados. Então, se você está passando por alguma injustiça, por algo que você precise de defesa, recorra ao Oiá. Oiá, ela está dentro também
como nossa advogada, como nossa defensora, né? Claro, se você for uma pessoa de caráter, uma pessoa que de fato seja correta, né? Com seus princípios, tá? E eu quero deixar aqui meu carinho, meu abraço a todos vocês. Eu trouxe muitas informações sobre o IA. Existem alguns elementos do IA também, como o leque, que o IA gosta muito de usar. Então, sempre trago um leque aqui para representar o IA em sua força. Tem o Eroshin também, que eu não trouxe, porque eu não tive como passar no terreiro para pegar, que espanta os eguns, que afasta os eguns. O IA também traz na sua mão a adaga, que é onde ela corta, onde ela guerreia, porque o IA é uma guerreira. Ela esteve em grandes lutas, né, ao lado de Xangô e venceu grandes batalhas. Então, o IA, ela também nos ajuda a vencer as dificuldades, as batalhas, as guerras da vida. Tá bom? Então, para encerrar esse programa, especial, eu dedico à força de Santa Bárbara e Oiá. Eu quero que todas as pessoas iniciadas de Oiá, filhas e filhos de Oiá, vodunces, sacerdotes e sacerdotisas, eu peço a bênção pelo dia de hoje, que Mãe Oiá possa abençoar todos vocês, possam trazer alegria na vida de vocês, movimento, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, a audiência que essa rádio traz para nós, a oportunidade que a rádio está dando de ter uma voz que está trazendo informações sobre a ancestralidade, sobre a espiritualidade. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que de outros países estão me assistindo, me ouvindo e que mandam suas perguntas, mandam suas dedicações. Eu estou assistindo todas elas e vou responder a vocês. Muito obrigada pela audiência, tá certo? Eu quero agradecer a espiritualidade, aos meus ancestrais, a Dona Maria Padilha, a Ogum, que abriu esse espaço para mim, a Mãe Oiá com seus ventos, a meu Ori, que está me tornando uma mulher forte, protagonista da minha história. O que eu estou fazendo aqui é trazer informações para vocês a respeito da espiritualidade, um trabalho que eu estou descobrindo. Como é lindo estar aqui, como é importante para mim estar aqui. E eu espero que para vocês também esteja ajudando, né? Eu quero agradecer a todos que caminham comigo nessa jornada de abrir caminhos, levantando a poeira e fazer o axé soprar aonde precisa soprar. Eu quero deixar uma mensagem final para vocês. Que os ventos de Oiá levem embora tudo que pesa, tudo que atrasa, tudo que aprisiona, e que Santa Bárbara proteja contra as injustiças, contra as tempestades externas, e que Oiá ensine a força da mudança e que Santa Bárbara ensine a força da fé. Salve Inhaçã. Santa Bárbara, minha protetora, guerreira da luz, guardiã da justiça, cubra-nos com sua força e coragem. Oiá, Mãe dos ventos, Senhora dos raios, traga movimento, transforme caminhos, limpe o que precisa ser limpo, renove o que precisa renascer. Que a espada de Santa Bárbara nos proteja e que os ventos de Oiá nos conduzam. Epa, rei Oiá, viva Santa Bárbara, Oiá, oh, epa, rei, salve essa santa guerreira, salve o dia de hoje, salve o dia de ontem, salve o dia de amanhã, que Oiá nos conduza por caminhos fortes, felizes. Tome seus banhos de axé, vá para o templo, se conecte com essa divindade e seja feliz, porque o orixá abençoa. Faça um banho de eucalipto, cozinhe o eucalipto, tome do pescoço para baixo para tirar as energias negativas e faça um banho fresco de manjericão, né, de ervas que potencializa a prosperidade e a alegria. Tá certo? E você com certeza vai ter um dia mais tranquilo, com mais paz e com mais energia. Esse foi o programa Ecoaxé de hoje. Gratidão por todos que estão nos ouvindo. Eu espero quinta-feira que vem vocês aqui. Quinta-feira eu estou com um programa muito especial. Eu vou estar com uma visita que depois eu vou lançar para vocês lá a propaganda, né, do meu próximo convidado. E vai ter muita coisa legal para vocês verem, assistirem e ouvirem aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Tá certo? Muito obrigada. A bênção de todos. Que minha Mãe Oiá abençoe vocês grandemente no dia de hoje e sempre. Epa, rei Oiá, epa, rei Ameção Orum, epa, rei, axé, Mojubá.